Se você costuma pegar ônibus, deve estar acostumado com esse som, né? Agora, escuta esse aqui. Percebeu a diferença? O som, ou melhor, o silêncio, é apenas um dos sinais de uma nova era no transporte urbano. É bem melhor, né, do que os antigos. Principalmente em horário de pico lotado com ar-condicionado. Bem mais tranquilo. Você não ouve barulho nenhum, tá tranquilo. Todos têm a preferência, né, de pegar o elétrico aqui nas linhas que a gente faz. E zela o conforto, né? Conforto, então é bem mais agradável. E esse conforto que o Gleiciano acabou de descrever não beneficia só os passageiros. Ele é motorista e trabalha há 12 anos na Piracicabana, empresa de ônibus do Distrito Federal. O carro elétrico em si, ele é um carro mais suave, mais confortável, né? Já o carro convencional, ele já é um pouco mais rústico, vamos se dizer assim, em comparação ao elétrico. É o que puxa mesmo a carroça, como diz a minha avó, né? Bem mais rígido. Essa suavidade muda a forma de dirigir dos chamados cupim de ferro. Aqueles motoristas que aceleram demais, freiam em cima dos obstáculos ou não trocam a marcha no momento certo. Mudou a minha vida pessoal, no meu carro pessoal. Fiz todo esse processo aqui e uso no meu dia a dia, né? Uma direção segura, direção defensiva, que é o mais importante, né? Que o nosso foco aqui é o passageiro, zelar pelo passageiro, pelo bem-estar do passageiro e transportar ele com segurança. Eu sou Camila Xavier e este é o podcast Uma Lenta Mudança de Rota, que analisa as oportunidades e os desafios para a implantação de ônibus elétricos no país. Também tem um conforto maior na direção, né? Evitar marchas que, aliás, trazem um desgaste físico. Flávia Consoni, professora da Unicamp, pesquisadora de transportes de baixa emissão e de veículos elétricos, destaca que, assim como para os passageiros, o silêncio torna a rotina de trabalho de motoristas mais confortável. É a questão de barulho interno. Eu tenho conversado com muitos atores do setor, sejam motoristas, usuários, né? E já ouvi falas interessantes do tipo, poxa, depois de dirigir um ônibus elétrico, eu costumo até ouvir a conversa dos passageiros. Quando a gente fala em qualidade de vida, não é só o silêncio que faz diferença. Mesmo que você nem ande de ônibus, a mudança impacta todo mundo. Cortar as emissões ajuda e muito na nossa saúde. No caso dos ônibus, a gente tem material particulado que é altamente impactante na saúde, internações. Então, tem um custo social dessas emissões que é bastante elevado. E também o NOx, né, o óxido de nitrogênio, que é uma outra... que são aí emissões que devem ser controladas. É importante explicar que o material particulado é uma mistura de poluentes encontrada no ar, que causa muitos problemas à saúde. Já os óxidos de nitrogênio são poluentes que podem agravar doenças respiratórias, além de contribuir para a formação de chuvas ácidas. Fazer essa substituição por modais que sejam de zero ou baixa emissão, você tem um impacto direto em questões sociais, né? Você reduz aí problemas respiratórios, problemas cardíacos que são impactados. Então, é uma questão do impacto no SUS mesmo, nos gastos da saúde pública. Entre 2022 e 2024, cerca de 285 mil mortes poderiam ter sido evitadas no Brasil, segundo a estimativa do Ministério da Saúde. Isso se os níveis de poluição do ar estivessem dentro dos parâmetros definidos pela Organização Mundial de Saúde. Um ônibus movido a diesel, mesmo no padrão mais moderno que existe hoje, o Euro 6, produz 1,4 kg de gás carbônico, 0,01 grama de material particulado e 0,5 grama de óxido de nitrogênio por quilômetro rodado. Não entendeu o que eu falei, né? Relaxa. Imagina que a cada volta no quarteirão, esse ônibus está jogando uma garrafa PET cheia de poluição no ar. E isso várias vezes por dia, em várias linhas, em várias cidades. Já os ônibus elétricos zeram todas essas emissões. É como se, em vez de sair fumaça do escapamento, saísse ar puro, ou quase isso. E aí, claro, o benefício vai muito além do passageiro.
A gente fala muito da eletrificação, porque hoje ela é considerada como uma das principais tecnologias que estão aí prontas no mercado para a gente descarbonizar a frota de ônibus. Mas ainda há quem não notou ou nem sequer teve a chance de entrar em um. Eu ainda não andei. Não, geralmente eu não sinto muita diferença não, né? Não, nunca. Não, nem sei como é que funciona. Só ando de ônibus normal mesmo. No Brasil, aproximadamente 1% dos ônibus são elétricos. De 107 mil ônibus em circulação, pouco mais de 1.000 são desse tipo. Esse número é da plataforma eBus Radar. Apesar de ser responsável pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, o Ministério das Cidades não conta com uma base de dados própria sobre os ônibus elétricos no país. Segundo os dados da eBus, o Brasil está em terceiro lugar na América Latina, atrás do Chile, que conta com mais de 2.000 ônibus elétricos, e da Colômbia, com cerca de 1.500. Seria importante que ele pudesse entrar e mostrar que ele é um novo serviço também, não é só nova tecnologia. Ou seja, implantar esses ônibus em corredores de transporte, onde você já tem uma via exclusiva, você tem pontos de parada, né, melhores, né, no canteiro central, alguns com área paga, como os BRTs, tá certo? Esse que você acabou de ouvir é Luiz Carlos Nespoli, superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos, que destaca Salvador como um bom exemplo de planejamento na instalação desses veículos. O ônibus sai lá da periferia, né, quando ele chega no centro, de repente ele precisa ser carregado de novo. Então, soluções como essa, a cidade de Salvador fez, né? Ele tem carregadores rápidos no centro da cidade para o ônibus fazer uma carga rápida e poder voltar para o bairro. O secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, dá mais detalhes. Nós escolhemos a área da rodoviária, que é a principal estação de integração do BRT, para implementarmos o eletroterminal. E essa escolha passou por alguns critérios importantes, como a redução da quilometragem ociosa, que naquele espaço é praticamente zero, tá? Alguns metros apenas da área de embarque e desembarque de passageiros, e a gente pode, através dessa intervenção, reduzir custos operacionais e também tornar a eletromobilidade mais efetiva, que à medida que a gente gera essa proximidade, nós podemos aproveitar aí tanto os horários de entrepico, na manhã e na tarde, quanto o horário noturno, para que a gente faça essas recargas e otimize os custos operacionais. Já em São Paulo, a frota total passa de 12.000, e só 841 deles são elétricos. A cidade é a que mais aposta nessa tecnologia no Brasil. Ainda assim, está longe de sua meta de substituição de 2.200 ônibus até 2028. Desde 2022, a capital não compra mais ônibus a diesel. E isso mostra como a implementação não é simples. Se a capital paulista é a cidade com a maior frota, Belém, que vai ser a sede da COP30, ainda não tem ônibus elétricos em circulação, como explica o secretário de Mobilidade, Luciano de Oliveira. Nós temos hoje rodando aproximadamente 1.000 ônibus no sistema de transporte de Belém. Nós temos 5 elétricos que foram comprados pela gestão anterior. Esses 5 ônibus, eles estavam sendo usados de maneira inadequada no corredor, na canaleta do BRT. Nós retiramos de circulação e estamos agora para implementar eles numa rota turística nas linhas normais. Eles vão servir de transporte público entre as linhas, os pontos turísticos da capital, e a partir de outubro nós trabalhamos com a previsão da entrada de 260 ônibus no BRT metropolitano, sendo que desses 260, 40 são elétricos. E não é só planejar as rotas e linhas para que as cidades recebam os veículos elétricos. Investir no treinamento dos motoristas e na qualificação dos técnicos, além dos outros profissionais que trabalham no setor, é indispensável para o serviço funcionar de forma correta e segura. O gerente de manutenção da Piracicabana, Marco Oliveira, explica. Porém, você tem a maior diferença da questão do motor e das baterias, né? Então, aí você já entra com uma mão de obra específica e foi necessário a gente ter treinamento interno para qualificar a nossa mão de obra, né? E você não tem essa mão de obra disponível, né? Hoje que estão surgindo alguns cursos mais especializados, né? A fábrica disponibiliza algum material também. Implantar uma frota 100% elétrica no Brasil ainda é um processo caro.
Um veículo elétrico pode custar mais que o dobro do valor de ônibus a diesel. Do ponto de vista dos investimentos necessários para você chegar no ônibus elétrico, você vai ter custa muito mais. Você tem o custo dos carregadores, não são baratos, tá certo? Para você ter ideia, um ônibus que estamos acostumados a ver custa R$1 milhão. Um elétrico custa 3 milhões. Há algumas formas de contornar esse problema. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, por exemplo, já atua nesse setor em 2 frentes, estimulando fabricantes a instalarem linhas de produção no país e financiando a compra de novos veículos. E não é só esse custo que pesa. É preciso desembolsar na hora de instalar pontos de carregamento, como lembra Francisco Cristóvão, diretor executivo da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos. Existe a disponibilidade de energia, né, da concessionária, da distribuidora de energia elétrica na cidade para poder colocar as estações de abastecimento e reabastecimento de energia, né, à disposição dos operadores. Apesar desse alto custo, defensores da eletrificação da frota de ônibus argumentam que os gastos a longo prazo são mais baixos. Eles também destacam o potencial de estimular o desenvolvimento de uma economia da sustentabilidade, como explica Luiz Carlos Nespoli. O ônibus elétrico ele tem um investimento inicial mais alto, entretanto, ele tem um custeio mais baixo, muito mais baixo que um óleo diesel, porque o motor é mais simples, o motor requer uma manutenção menor do que o ônibus diesel, os estoques de peças são menores, ou seja, o custo de manutenção é muito menor do ônibus elétrico. E aqui vale aquela regra que o barato pode sair caro. Assim como a bateria do seu celular, também há riscos de incêndio. Você tem aqui a questão do fio que é mais adequado, tipo de material, e tem que ser profissionais que saibam, né, que conheçam disso. A gente tem normas já no Brasil, da BNT, que coloca como deve ser. Ocorre que nem todos seguem, né, esses padrões, vão atrás daquele profissional que é experiente, e aí sim, se a gente tiver instalações incorretas, se você tem o risco de incêndio, é difícil você controlar. Como qualquer outra tecnologia, esta também tem seus impactos. A discussão sobre sustentabilidade não é só sobre a fumaça que sai dos escapamentos. Por exemplo, a mineração do lítio, metal usado para fabricar as baterias, requer atenção. Transição energética como um todo, ela depende de recursos minerais. Depende. Toda essa nova tecnologia, as baterias, a gente está cada vez mais dependente desses recursos minerais, do lítio. Então, de fato, é uma dependência e a mineração ela está presente. E aí a gente tem que olhar em formas de tornar essa mineração mais sustentável, né? Menos impactante na questão ambiental. O descarte dessas baterias é outro ponto pouco estudado, já que elas ainda não têm tempo suficiente de uso. Isso acende um alerta para minimizar o impacto ambiental desses veículos. Então, nós temos no Brasil uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela é, acho que, de 2010, e que ela trata de como que a gente trata do descarte de uma diversidade de produtos, né? A gente precisa ter uma lei, algo para orientar como que vai ser a reciclagem e o descarte dessas baterias. Então, elas não estão totalmente descobertas, mas a gente ainda não tem uma lei própria para ela. Os ônibus elétricos já são realidade no Brasil, mas o desafio é fazer com que eles deixem de ser exceção para se tornar a regra. Agora a gente está falando de tecnologias novas que ainda têm desafios para serem solucionados. Então, a gente ainda tem muito espaço para criatividades, né? E você que ouviu este podcast, eu te convido a da próxima vez que pegar um transporte público, seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, preste atenção nessas diferenças. E claro, manda pra gente uma mensagem contando a sua experiência.
Eu sou Camila Xavier e este foi o podcast Uma Lenta Mudança de Rota, produzido pelo Metrópolis. Eu e Amanda Barradas apuramos a matéria e roteirizamos o episódio, que foi editado e coordenado por Érica Montenegro e Rebeca Borges. Na parte técnica, Gui Primola e Otávio Brito foram responsáveis pelo design. Gabriel Foster e Leonardo Hladzuk são os coordenadores de produção. A gravação de áudio ficou a cargo de Arthur Darwich, Guilherme Guimarães, João Gomes e Thiago Apóstolo. O tratamento e a edição de áudio foram feitos por Blando Correia e João Gomes. A editora-chefe do portal Metrópolis é Márcia Delgado. Olivia Meirelles é a diretora de Operações e Inovação. E o diretor de redação é Otto Vale. A CEO do Grupo Metrópolis é Lilian Tarran.